Seja bem-vindo ao nosso podcast Além da Página. Estamos iniciando mais um episódio trazendo muito conteúdo para você que está aí sempre nos acompanhando. Você sabia que existe uma área do direito que é muito importante e relevante, mas as pessoas acabam não dando o devido valor? Hoje nós vamos falar sobre a LGPD e sobre o compliance. E para isso nós estamos trazendo duas pessoas que são referências no assunto e junto nesse episódio nós vamos tirar várias dúvidas. Seja muito bem-vinda, Aurionilda. Seja bem-vinda, Beatriz. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Mãe e filha, mas parecem irmãs, né? Meninas, para a gente começar o programa, a gente quer entender um pouquinho, né, sobre vocês, sobre a empresa. Durante todo o episódio, a gente vai trabalhar alguns tópicos, de fato, para tirar um pouco da dúvida das pessoas, porque, de fato, tanto a LGPD quanto o compliance são duas áreas importantes, mas as pessoas acabam não dando muito valor. É isso mesmo? São termos muitas vezes levadas para o juridiquês, Tá. né? E aí, o empresário, ele vê como uma coisa que vai burocratizar o negócio, ao invés de uma coisa que vai ajudar, que pode se tornar uma ferramenta de gestão. E esse, inclusive, é um diferencial nosso, né? A gente trabalha com JGC, a gente fala, né? Que é Jurídico, Gestão e Cultura Organizacional, que é o que falta na maioria das consultorias. As frentes são divididas demais nesse tipo de prestação de serviço. A gente tem a consultoria jurídica, né? Aí a gente tem a parte da consultoria de gestão ou a consultoria da cultura organizacional. Perfeito. Dificilmente tem as três juntas. E como duas mulheres, né, da área jurídica, decidiram de fato montar todo esse trabalho, essa consultoria focada em algo que, como vocês bem falaram, a maioria das empresas ainda nem entende muito bem, né? E aí eu queria muito que vocês falassem um pouco também de onde veio a BHOS. A BHOS? É. Sinceramente, assim, todo mundo pensa, né, que ficou aquele trocadilho por conta do boss, né, liderança e tal. Mas, na verdade, são as iniciais dos nossos nomes. Maravilha, que legal. A gente resolveu migrar para essa área justamente em razão do jurídico, porque os nossos clientes, eles tinham necessidades pontuais. Então, o compliance, ele não é só para grandes empresas, ele também tem uma serventia muito útil e importante e indispensável, até eu diria, para as pequenas e microempresas, as médias empresas, porque você faz um programa de adequação, de conformidade, né, com as leis, os atos normativos, especialmente para essas empresas. Então, o que a gente via? Que o empresário falava, vou fazer um programa de compliance, vai ficar muito caro, muito oneroso, não tenho condições agora. E o que a gente percebeu? Que a gente podia criar estratégias, né, o que a gente chama dos nossos pockets hoje, fazendo um mapeamento de riscos, um diagnóstico e vendendo para esse empresário, atendendo a demandas específicas. Certo. Então, a gente fragmenta o programa de compliance para tornar mais acessível esse trabalho aos pequenos e microempresários. E você falou uma coisa que eu particularmente, eu não sou da área, mas eu já ouvi muita gente comentar. Quando a gente fala do compliance da LGPD, aquela empresa que ainda é pequena, que está começando, ou médio, ele fala assim, isso daí ainda não é para mim, não vai me atingir. Que até o tópico, Bia, que a gente vai entrar falando um pouco sobre a LGPD, que é um grande mito, né? A LGPD não me atinge. Isso. Né? Além de mito, é perigoso, né, Mito é Beatriz? perigoso, exatamente. Ô, Bia, então assim, por exemplo, igual nós falamos, conversando muitas vezes, né, com donos de pequenas empresas, negócios aqui da região, a maioria tem essa mesma mentalidade, né, que a LGPD ela visa apenas uma empresa grande, aquela empresa que está há muitos anos no mercado, né, muita gente já falou assim, mas a LGPD ela é mais voltada para banco, para hospital, né, para clínica médica, que lida muito com dados de pessoas. Essa percepção, o que você tem para nos falar sobre ela? Na verdade, ela é totalmente equivocada e traz um risco imenso
pro negócio e pro negócio que está começando. Porque quando você começa uma empresa, se você não tiver uma estrutura sólida, ela não vai. Ela pode até crescer, na verdade. Eu ia dizer que ela não cresceria, mas ela pode até crescer. Mas se ela crescer desgovernada, a chance dela afundar no decorrer do crescimento, né? A curva de crescimento, ela pega e faz assim, né? Aí cai de uma vez. Por quê? Porque esses problemas estouram e ela não tem essa estrutura para suprir. E a LGPD, querendo ou não, ela é uma obrigação legal, né? Tem uma norma que exige que todas as empresas que tratem dados pessoais se adequem. Ah, mas a minha empresa é pequena, não trata dados pessoais. Trata, todo mundo trata, não tem como você trabalhar sem tratar dados. E então, se você trata dados e não está adequado, você já tem um risco de ser sancionado aí, ser fiscalizado pelos órgãos do governo, também de sofrer ações judiciais, né? Não importa o seu tamanho. Sim. Né? E uma multa, né, de uma magnitude aí que pode chegar até 50 milhões, Pode acabar ou com a empresa, uma né? indenização, né? Pensa numa empresa aí de pequeno e médio porte, porque a empresa grande é um dinheiro alto para ela, mas talvez ela se recupere. Sim. A probabilidade de uma empresa grande se recuperar é muito maior do que uma empresa pequena que vai quebrar. E Tá. uma das principais e piores sanções é a questão de você ficar impedido de usar o seu banco de dados, imagina? Sem acesso Nossa, a dados? Não faz nada, não trabalha. Você não consegue mandar boleto, você Sim. não consegue mandar listinha de mailing, você não consegue fazer nada. E você, e me corrija se eu estiver errado, mas até alguns termos que eu já escutei muito falar. A crescente da tecnologia, da inteligência artificial, acaba trazendo ainda mais riscos para as empresas? certeza. Sim. A gente tem aí uma situação bem pontual, né, de perigo, que é o uso da IA, da inteligência artificial. Um dos maiores riscos é o uso dela na versão gratuita, delas, né? São várias que tem no mercado hoje. Porque se você pensa, eu vou usar na versão gratuita, a IA, ela está autorizada a utilizar seus dados, tudo aquilo que você sobe, a gente sobe informações lá para que ela nos dê relatórios, Muito. né? Dados pessoais, a gente sobe, não tem como falar que não. Faz o upload e ela analisa e traz mastigado para nós o que a gente precisa. E aí, se eu usa na versão gratuita isso, essa ferramenta, ela usa aqueles dados para educação, para aprendizado. Porque aí ela aprende a todo momento. Exato. Né, Não com as suas tem informações. nada de graça na vida, né? O Google de graça, o Facebook de graça, a gente já O aprendeu. Instagram. O Instagram de graça a gente já aprendeu. É perfilamento de dados para ele vender o maior produto dele, que é tráfego pago. Sim. Assim como as IAs. Sim. Não é à toa que disponibiliza o serviço gratuito, Sim. é para testar, para ela ser melhorada. Tá. Né? E é um risco. Perfeito. E eu acredito, assim, gente, que esse tópico que nós vamos falar agora, muita gente acaba não percebendo a gravidade, né? Vamos falar sobre WhatsApp, grupo, listas de transmissões, Nossa. né? E como isso é perigoso. Sim, e né? hoje a gente tem a moda, né? Até uma plataforma que está em grande crescente no mercado, que é o TikTok, né? Então, como que funciona ali? Eu falo porque tem um monte de lojinhas hoje, de pessoas começando seus negócios, vendendo No bijuteria, TikTok. vendendo, enfim, vários tipos de produtos lá, em lives. E aí, como que funciona essa venda? A pessoa faz um leilão ali, uma live leilão, vai mostrando os produtos ali, os clientes que vão entrando nas lives, assistindo, escolhem. Vão tirando E aí, dúvidas, né, em todas tempo real. aquelas pessoas vão para um grupo de WhatsApp. Juntas, não se conhecem. Por quê? Porque o empresário ali que está vendendo, o dono da loja, precisa fazer o contato com a pessoa, Sim. precisa divulgar mais seus serviços, seus produtos, ter um contato mais íntimo. Então, esses grupos, nesse sentido, tá fervendo da quantidade de loja que tá fazendo isso. É errado? Não é errado, né? O que a gente precisa ter em mente que se eu tô colocando vários contatos de pessoas juntas dentro de um grupo de WhatsApp, eu preciso, no mínimo, ter uma política de uso daquele aplicativo, deixar lá na descrição. Eu preciso
ter o consentimento de todos, porque num grupo o usuário que tá lá naquele grupo daquela empresa, você pega o contato de outras pessoas, e aí vem esses golpes que tá acontecendo hoje no mercado, golpe do falso advogado, agora tá usando empresas também, Sim. né? Boleto falso de empresa, não, tá uma loucura. E é tudo Cada por conta... dia aparece uma coisa nova. Pois é. E é tudo por Engenharia conta da social. insegurança dos dados, gente. Não tem. E outra coisa que é terrível no WhatsApp. A empresa, ela utiliza, o empresário, né? Muitas vezes utiliza o mesmo aparelho celular e o mesmo WhatsApp para fins pessoais e corporativos. E aí você tem uma mistura imensa de dados dos seus clientes, com de dados dos seus familiares, de informações, links que você recebe no pessoal, vídeos que você assiste para se divertir, no momento de descontração, que podem trazer vírus, coisas maliciosas aí para roubar dados. Por exemplo, hoje a gente vê que, até mesmo por uma pesquisa, o maior canal de vendas que ainda existe é o WhatsApp. Né? Então, assim, como que seria a política correta de uma empresa? Vamos supor, eu não te conheço, mas eu consegui o teu número. E eu vou lá, te adiciono e começo a mandar um monte de propaganda, um monte de coisas. Como que funciona isso? Então, primeiramente, que não tem essa de não sei de onde eu peguei o seu dado, né? Isso a gente sabe. Mas, ok, a gente sabe que isso acontece ainda, porque tem muitas empresas que estão começando a se adequar e não vão jogar fora seu banco de dados. O que é preciso? Primeiro, você ter um mecanismo que a gente chama de opt-in e opt-out, que é a pessoa querer entrar no grupo e querer sair do grupo. Então, a empresa ela tem que possibilitar essas duas situações, né, para o cliente. Certo? Certo. Então, assim, se eu entrei no grupo, eu quis, eu dei o meu consentimento, eu mesmo cliquei no link, eu entrei. Agora eu quero sair. E se eu quero solicitar que divulgar alguma coisa para aquela pessoa comprar de mim, mas não é grupo de WhatsApp, é só uma lista de transmissão. Certo. Eu mando uma mensagem para ela e no final eu coloco uma observação. Se você não quiser mais receber conteúdo como esse, ou se você quiser sair da lista de transmissão, responda sair. Por exemplo. E uma pessoa que não responde? Aí é o legítimo interesse, né? Que a gente tem uma base legal na LGPD que fala sobre isso. Se eu tô mandando, ela tá recebendo, não tá falando nada, não quer sair, não manifestou nada, eu vou continuar mandando até ela manifestar. No momento ela vai manifestar que ela não quer mais. Ou, partindo do bom senso da empresa também, se dentro de um ano eu mandei, ela não me respondeu, pra que eu vou continuar mandando pra aquele cliente que não quer comprar de mim? Sim, né? sim. Não faz sentido eu manter um funcionário ali, manter ocupado na lista de transmissão aquele contato se não quer. E custa a lista de transmissão hoje. Com certeza. Não faz sentido. Vai do bom senso também, né? Então, isso é uma prática que as pessoas devem se preocupar e ter muita atenção. Sim. Né? Porque a gente vê acontecendo muito hoje. Sim, principalmente de mandar, às vezes, farmácia, clínica, manda laudo médico pro cliente errado, pro paciente errado no WhatsApp, gente. Do cliente, do A, eu precisava mandar uma receita, um atestado pro paciente A, eu mandei pro B, do paciente A. Sem Isso contar acontece. que já são dados sensíveis, né? Então já é pior um pouquinho, porque os dados pessoais, eles são gerais, né? O nome, e-mail, agora os dados sensíveis envolvem uma proteção maior, porque são coisas íntimas, muito privadas das pessoas, como receituários, exames médicos, laudos. E como que é feito, Bia, hoje o trabalho da LGPD? Só para as pessoas que não conhecem, elas poderem entender como que você vai até a empresa, você tem que analisar, estudar a empresa, como que funciona um pouco desse processo? Quando a gente fala da adequação completa, né, o compliance em relação à proteção de dados, sim, a gente tem 3 fases principais e subfases dentro delas, né? Mas as principais são a preparação, então a gente vai na empresa, faz uma preparação da cultura, um treinamento com os funcionários, explica o que é LGPD, contextualiza para os próprios donos da empresa entender o que pode, o que não pode, né? Para a gente começar a desenvolver o trabalho. E aí a gente faz um mapeamento de todas as atividades que a empresa desenvolve.
todos os processos que ela desenvolve. Porque a gente precisa entender todo o caminho que o dado faz dentro da empresa. Ele entra por aqui e ele sai por aqui. E o volume, quantidade desses dados Exato. que são coletados e tratados. Sim. E aí, de acordo com o que a LGPD determina, a gente faz o mapeamento, faz a separação, indica os gaps, os riscos, né, que a gente identificou mapeando esses processos, e aí vai passando as orientações, passando os procedimentos para mitigar esses riscos, né? E aí uma coisa importante que tem também é a figura do DPO, né? Como a gente pensa assim, a empresa, ela tem várias figurinhas importantes ali dentro dela. Que é isso que eu ia te perguntar. Ah, é? Né? Porque era um termo que eu não conhecia e passei a conhecer quando você falou um pouco sobre ele. É, né? então, o DPO, a gente pegou, né? Pegou aqui no Brasil, mas o nome brasileiro que a LGPD dá para essa figura é encarregado de dados. Tá. DPO é Data Protection Officer, né, da União Europeia, a qual a lei brasileira se baseou, tá? Mas ficou, tá? Então é DPO, Tá. né? Dos dados. E aí, tem as figurinhas importantes dentro da empresa. A gente tem o quê? A figurinha do contador, a figurinha do advogado, a figurinha do financeiro. A gente tem várias figurinhas importantes para o negócio ir se desenvolvendo, certo? Certo. Aí, entra mais uma agora, que é o DPO, né? O DPO é o profissional do dado. O que vai cuidar do dado, que vai prestar esclarecimentos para a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza, para outros órgãos que podem fiscalizar também, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que em relação aos dados dos trabalhadores pode fiscalizar, o Ministério Público também pode fiscalizar. Então não é só a NPD, o PROCON em relação aos dados do consumidor. Então a gente tem aí uma imensa gama, né, de pessoas que vêm verificar se isso está sendo feito da forma correta. Mas e para aquele pequeno e para o médio empreendedor que às vezes não pode ter um DPO? Aí é o que a gente traz como acessível para o mercado, que é o DPO as a Service, né? Às vezes eu não consigo contratar um funcionário para ele ser DPO, eu não consigo preparar esse funcionário, Tá. né? Porque é custoso o imposto, a gente sabe, né, como que funciona. O DPO as a Service, eu tenho toda a expertise e todo o suporte, só que por um valor mais em conta, que é o DPO externo. E é importante também mencionar que tem algumas empresas que estão dispensadas dessa figura. A lei prevê, né? Mas a gente tem que fazer esse mapeamento para saber o volume de dados. Tá. Porque vai depender disso, a quantidade de dados tratados. E quais são algumas dessas? Das exceções? Por exemplo, a gente tem que ponderar, e são várias em comum, tá? Não é uma só. Se eu tratar poucos dados, se não forem, por exemplo, dados sensíveis, porque os dados sensíveis, eles são considerados como potenciais instrumentos de discriminação. Também, mas risco aos direitos fundamentais. Sim, tá. Né? A dignidade da pessoa humana, alguns direitos privacidade também, que é um direito fundamental, direito à saúde, direito à imagem, enfim. A gente certo. tem lá o artigo 5º da Constituição que prevê esses direitos. Então, os dados sensíveis, eles são considerados potenciais altamente lesivos para esse tipo de direito. E aí, a gente... Quando o risco de lesão for baixo, quando o banco de dados for menor, não tiver tratamento de dados sensíveis, dados passíveis de discriminação, etc., aí pode ser que essa empresa esteja dispensada, sim, de ter essa figura do DPO. Precisa de fazer análise, não dá pra... E existe alguma categoria, algum segmento que esses dados sensíveis tornam-se ainda mais importantes ou sérios? Sim, com certeza. A saúde, especialmente. Saúde e Escola, educação. Nossa, são os dois piores. Saúde eu até imaginava. Agora educação não. Sim, é um volume de dados muito grande, principalmente se for ensino fundamental, que você está tratando com menores. Não só volume de dados, menores de idade, né? Menores de idade, imagem, foto de cada criança tem no prontuário, né? Os dados, mesmo os dados cadastrais normais, nome, CPF, RG, de crianças, eles são considerados também equiparados a dados sensíveis. Certo. Porque eles são vulneráveis. Eles são vulneráveis, então tem, vamos dizer, o mesmo nível de proteção dos dados sensíveis, os dados de criança e adolescente. Entendi. Eles têm uma proteção, agora a gente tem o ECA digital também, além da LGPD, né? Que aí envolve todo o que é utilizado, por exemplo, aplicações de escolas para assistir videoaula, né? Então,
tem uma gama de proteções hoje para criança que são bem complicadas e juntamente com a LGPD elas trazem um risco muito grande. E a gente não vê muito cuidado nessa parte, né? A gente vê escolas tirando foto para fazer campanha de matrícula de crianças, às vezes só com aquele consentimento o termo de direito de uso de imagem do Código Civil. Isso serve. E é isso que Pra eu ia te LGPD perguntar. serve. Tem Não que ser serve. específico, Tem que ser inequívoco, claro, efetivo, Tá. e esse E tem termo uma geral série não de é. direitos que você tem que ter um canal específico e ter isso divulgado nesse termo quando você vai coletar a assinatura do pai ou responsável da criança para divulgar a imagem. Tá. Ô, Bia, nós falamos aqui um pouquinho sobre a LGPD, né? E nós vimos que, assim, de fato, hoje, quando a gente traz uma cultura de empresa, de um começo, quando nós, né, iniciamos, se adequar à LGPD muda o cenário da nossa empresa. Muda. Principalmente reputacional e de credibilidade, transparência. Organizacional também. Isso. Vamos começar pela organizacional, que eu acho que às vezes é o mais difícil para as pessoas, né? Mudar um pouco essa cultura, principalmente, né? Trazer um pouco dessa atenção. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos falar dos dados sensíveis. Uma escolinha. Eu sei que tem uma escolinha que tem um aplicativo que, por exemplo, de hora em hora vai lá e manda foto da criança para os pais, para o pai ver a atividade que a criança está fazendo. Isso acaba se tornando muito perigoso. Porque Onde ali vai ficar essa foto? Exato. No Se tiver um WhatsApp. vazamento. Então, No assim, WhatsApp da professora, geralmente. então, assim, você precisa mudar toda uma organização e coisas que você já vem trabalhando. Sim. Mas eu quero que você me explique um pouco, vocês me expliquem um pouco mais o que de fato muda nessa rotina empresarial, quando a pessoa de fato ela se adequa à LGPD. Olha, imagina, eu não sei, você tem a sua empresa. Sim. Imagina você pegar a sua empresa e mapear todos os processos dela, do início ao fim. Quanto de informação que você vai ter que você não tinha antes? Sobre o funcionamento da sua empresa. Sobre como os seus funcionários lidam com aqueles processos. Nem todas as empresas têm todos os processos desenhados. Tem Sim. políticas e algum manual de como agir com todos esses processos. Sim. Às vezes tem de um ou outro, mas não tem de todos. A LGPD, a primeira coisa que ela faz, né, na questão do mapeamento é organizar a empresa. Tá. Então, ela me dá um mapa, esse mapeamento de dados, olha, é até redundante eu falar, mas me dá realmente um mapa de como os processos dentro da minha empresa estão. Já teve caso, por exemplo, de empresas que a gente fez adequação, diminuir quadro de funcionário. Ele falou, pra que eu tô com tanto funcionário para fazer esses processos aqui? Isso aqui dá a mais, não precisa. E já teve caso de contratar funcionário e criar novos processos para melhorar a entrega para o cliente final. Então, a LGPD ela também traz muito essa visão da minha empresa de forma estratégica. Sim, Sim. com toda certeza. Com toda certeza. Interessante. E aí você pensa também, como eu disse, a primeira coisa que a gente faz é a preparação. Então, a gente ministra um treinamento, né, para mostrar como a LGPD vai ser incluída na cultura organizacional da empresa. Não é eu pegar a LGPD seca, a lei seca, e falar, é assim e pronto, acabou, você tem que se adequar a ela dessa forma. Não. A gente analisa como que a empresa lida, o que é importante para a empresa, qual que é o diferencial. Tem empresa que, para ela, o mais importante é que o cliente confie. Vamos pegar na área da saúde. Se um paciente não confiar no médico, na clínica que está atendendo ela, como que vai ser? Eu já deixei de comprar de farmácias porque eu falei, gente, eu tô fazendo um tratamento aqui, eu vou mandar manipular essa receita, e aí eu não quero que outras pessoas fiquem sabendo e dar a impressão que aqui, isso aqui vai vazar para pessoas em comum que a gente conhece. Porque eles não demonstram cuidado com as informações. Sim. Seriedade, não passam essa confiança. Mas você sabe que é muito interessante também, o que eu vejo muito por lidar com várias empresas? Tem empresas hoje que só fecham parcerias com outras empresas se aquela empresa tiver ligada à LGPD. Sim.
É, Sim. por isso que... Por conta da responsabilidade Sim, também, viu? sim. Sim. A gente tem uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, a LGPD é como se fosse um efeito cascata, assim. O maior, a multinacional, né? Até porque outras leis de proteção de dados vieram antes da LGPD aqui no Brasil, né? Então vamos pensar uma multinacional com sede na Europa, com sede nos Estados Unidos, com sede em outros lugares do mundo. Sim. Ela vem se adequando. Aí ela tem aqui no Brasil um braço que contrata serviços de outras empresas menores, Sim. né? Para desenvolver sua atividade aqui. Aí vem a exigência também. Se ela não se adequar, eu não posso manter meu contrato com essa empresa. Por quê? O cliente final, essa responsabilidade da não adequação desse prestador de serviço vai me alcançar aqui em cima, que já estou adequada. Tá. E quando um empresário chega até vocês para falar, olha, eu quero fazer essa adequação, você percebe que isso vem de uma conscientização ou de uma obrigação? De Via uma de regra, de obrigação. uma necessidade. E às de algum vezes que já problema teve que algum vazamento. ou que teve cliente reclamando que teve cartão clonado, cliente reclamando que recebeu laudo médico, já aconteceu, por isso que eu citei aqui também, Entendi. de outro paciente. A cultura vem mudando. Tem alguns que nos procuram para prevenção mesmo, a coisa Mas a grande maioria... não tá, mas ainda... Mas é porque eu falo assim, o empresário, ele precisa ter essa consciência para até colaborar com vocês, né? Porque não adianta vocês começarem um serviço naquela pessoa que ela... Sim. Vou fazer isso porque eu tenho que fazer, mas ela não ajuda, ela não colabora, ela não tá aberta àquilo, né? Sim. Por isso que a gente tem essa preparação também, para trazer a consciência pro próprio empresário. Porque se a liderança da empresa não estiver disposta, não estiver executando também aquele projeto indiretamente, né? Os funcionários vão seguir para quê? Entendi. Né? É o sigo mestre, né? Tá. O mestre começa a agir certo para que os subordinados sigam também, senão não funciona. Mas você enxerga também uma mudança de uma forma geral das pessoas se preocuparem com isso? Ou ainda é um trabalho que está começando? Tem algumas empresas, como a Aurélio estava mencionando anteriormente, que se preocupam muito com a confiança no mercado. Elas querem criar uma marca de credibilidade. E até empresas que estão começando, tá? Esse tipo de empresário procura. Já gerou nele uma consciência, não só relacionada à proteção de dados, há outras frentes da empresa também, relacionadas à gestão estratégica. Principalmente a área trabalhista. Tá, legal. E assim, não tem por que a empresa não cuidar do dado. Se a gente cuida do imposto que a gente tem que pagar, a gente contrata um contador, por que a gente não vai cuidar do dado, que o dado tem um valor econômico muito maior do que o dinheiro, hoje? A gente já ouviu muitas vezes aquela expressão, os dados são o novo petróleo. São, de fato. Tira os dados da sociedade hoje, da sociedade capitalista, do sistema empresarial e vê se ele não quebra, vê se ele funciona. Com certeza. Não tem como escapar. E você conseguiu trazer muito bem sobre isso daí, porque realmente a gente ouve falar, mas quando a gente para de fato para prestar atenção, a gente vê realmente o risco que as empresas correm. A igualdade sensível não é falar uma abstração jurídica, uma coisa difícil, vamos falar de dado sensível, vamos falar da lei. Não, isso é dia a dia. É o teu funcionário mandando um boleto, mandando uma receita médica pelo WhatsApp. É o teu funcionário fazendo uma lista de transmissão. Hoje isso se materializa no dia a dia da empresa. Não tem jeito. Na própria execução da atividade, né, econômica e empresarial. Com certeza. Orionilda, vamos falar agora um pouco sobre a sua área, né? A minha é compliance trabalhista, né? A Bia fica com a frente LGPD. Legal, bacana. Então vamos começar para falar sobre explicar um pouco sobre tudo isso, né? Assédio moral e sexual no trabalho. O passivo que está crescendo em silêncio nas empresas. Vamos falar sobre a seriedade disso, né? Sim. Então, assim, o que eu queria saber de você, né? Esse tema, ele está em todos os lugares. Na rede social, na mídia de uma forma geral. Mas na prática, dentro das empresas, o que de fato está acontecendo?
Olha, o assédio moral, ele se caracteriza por condutas reiteradas, né, que são atentatórias à dignidade humana, aos direitos, condutas discriminatórias, que vão reverberar aí na própria saúde do funcionário, né? E o assédio sexual já são condutas também dessa magnitude, porém com conotação sexual. E o assédio sexual é crime, está tipificado lá no Código Penal. Então, além de danos morais, de condenações por danos morais, ainda vai ter responsabilização por crime se for um assédio sexual. Então, uma coisa muito grave, porque o empresário ele arca com esse custo, né, com essa demanda judicial por uma negligência, porque é de responsabilidade dele manter um ambiente laboral salubre, equilibrado. E aí, metas impossíveis de serem alcançadas, por exemplo, né, a cobrança, o trabalho exaustivo, a síndrome de burnout, que tanto se fala, tudo isso entra nesse contexto. Que eu acredito que foi um dos motivos da criação da NR1. Sim, lembrando que o pessoal tá ficando todo doente trabalhando, né? E a NR1 agora, 26 de maio, começa, né, começam as fiscalizações, a exigência, então a gente já antecipa, né, sobre a NR1, você tem que o empresário ele é obrigado agora a fazer uma análise dos riscos psicossociais da empresa. E ele tem que trabalhar isso, fornecer condições de trabalho adequadas. Então, o empresário ele vem sendo apertado, digamos assim, né, em vários sentidos. Na LGPD, né, na CLT, a questão de prestação de serviços, eu estou com um prestador de serviço, não tem vínculo empregatício, mas eu posso ter uma responsabilidade subsidiária aí, questão de acidente de trabalho, às vezes, por alguma negligência, imprudência, né, que são as obrigações de quem está contratando um prestador de serviço, ele tem que fazer uma espécie de auditoria dos fornecedores, né, fazer uma revisão desse contrato, verificar se está sendo tudo em dia, se esse prestador, se essa empresa de prestação de serviços, ela está cumprindo as normas, ela está pagando seus funcionários, porque senão eu posso ser responsabilizado né, que a gente chama de responsabilidade subsidiária, uma responsabilidade indireta. Então, que é aquela tudo isso é terceirização, né? Sim, tudo isso é risco para o empresário. Então, quando ele tem uma política interna bem construída, um regimento interno, né, ou regulamento da empresa, onde o empregado, ele é contratado, recebe o contrato de trabalho, mas ele recebe uma cópia desse regulamento e ele sabe das obrigações dele, o que ele tem que cumprir, qual a missão da empresa, as políticas necessárias. Então, cada empresa, por isso que não existe uma receita de bolo, a gente tem que fazer um mapeamento e ver o que a empresa necessita, né? E adequar, suprir essa demanda. E assim como na LGPD, você acredita que os empresários estão tendo essa consciência, estão buscando essa prevenção ou ainda não? Na área trabalhista mas eu não digo uma consciência livre e espontânea, mas uma consciência pressionada, porque a legislação ela vem estabelecendo regras e normativas como a NR1, né? O assédio sexual é crime, aqui nós temos uma lei estadual que tem que fazer o treinamento dos funcionários para a questão se acontecer um assédio sexual, como... por exemplo, restaurantes que funcionam à noite são obrigados, bares. Então, a legislação vem de uma forma bem acentuada, limitando o empresário. Aí então, a gente tem uma cultura um pouco melhor na questão trabalhista, porque já vem da parte da advocacia consultiva preventiva trabalhista. Então, aquela assessoria que a empresa já tem, porque tem demanda trabalhista, né? O funcionário sai da empresa, ele entra com a ação. Então, é um pouco mais fácil de você conseguir aflorar essa consciência no empresário. Porque se você falar, eu vou reduzir a quantidade de ação que você tem, eu não vou só te defender. Porque se você melhora, se você adequa em relação às leis trabalhistas, você reduz. Certo.
né? Esse tipo de passivo, essa quantidade de ações. E aí ele fala, nossa, eu vou ter menos gasto com isso. E uma coisa interessante também de falar, Rodrigo, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é que a consultoria, a assessoria jurídica, ela não é a mesma coisa que um programa de compliance. Ai, perfeito. Seja ele integral, completo ou fracionado para atender demandas pontuais, tá? Porque o programa de compliance, ele vai estruturar, ele vai criar procedimentos, né, para adequação, para conformidade da empresa com as leis e os atos normativos vigentes. Tá. Né? Então, você não envolve judiciário, você não envolve procedimentos extrajudiciais. Lembra que eu disse no começo? O JGC, a gente tem a frente jurídica por quê? Porque a gente interpreta a lei. Sim. Para entender aonde a empresa está inserida no contexto normativo. Tá. Né? A gestão é ligada no compliance. Jurídico, assessoria jurídica não tem gestão. Né? Eu só vou fazer a defesa da empresa em procedimentos judiciais, eu vou fazer o acompanhamento em processos extrajudiciais. Sim. Mas aí eu tenho a frente da gestão também, que é a parte organizacional, a parte que eu vou trazer ferramentas estratégicas. O que eu quero assumir de risco e o que eu não quero. O que eu não Perfeito, posso. O que eu preciso assumir e o que eu não posso. Sim. Exatamente. E a cultura organizacional, que é o bem-estar, aquilo que a empresa tem dentro dela como diferencial, porque quantas revistas a gente tem? Falar da sua empresa. Agora inverteu, agora Na a cidade, gente vai te perguntar. Na cidade, vamos falar aqui em Preto. Que eu conheço 3 no total. 3. E qual é o diferencial? Se tem 3 revistas que tem o produto físico, o produto digital, às vezes tem podcast também, mas qual que é o diferencial? A sua cultura. Aquilo que você quer entregar para o seu cliente. Isso, cada empresa, mesmo tem sendo do mesmo segmento, diferente. tem de uma forma. Sim. Ninguém é igual a ninguém. O Perfeito. McDonald's é diferente do Burger King, que é diferente do Bob. São a mesma coisa, mas são diferentes. Exatamente. E assim, vocês acreditam que tudo isso, né, todo esse olhar do compliance, da LGPD e de outras leis é para fazer com que, de fato, permaneçam só realmente empresas bem estruturadas? Eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que sim, porque cada vez a gente tem um pêndulo também em relação ao consumidor, né? E a gente vê, historicamente, o quanto o consumidor passou a se importar com questões que antes não eram importantes. Por exemplo, questões de sustentabilidade. É isso que eu ia falar. Né? Eu acho que tem sido um grande diferencial. Sim, exato. grande Questões de empresas que não discriminam. Que não testam seus produtos em animais. Exato. Então, a visão, né, vem questão mudando. de pessoas que passam essa confiança em relação eu tô entregando aqui para você as minhas informações. Tem áreas que mais, tem áreas que menos, a gente sabe disso, mas eu quero saber se você vai cuidar, eu quero saber com quem você compartilha. Vários dos nossos clientes são deparados com isso no cotidiano hoje, tá? E questões trabalhistas também. Quantas notícias que a gente vê de empresas famosas, empresas grandes, que participam de escândalos aí de situações de trabalho análogo à escravidão. Sim, né? Que sim. ficam naquela lista. Exato. Né? Suja, Isso né? Do tudo Ministério do Trabalho e macula Emprego. a imagem da empresa. E a empresa ela tem que estar bem estruturada organizacionalmente, tem que ter uma cultura forte, né? E tem que ter uma imagem sólida no mercado para ela se perpetuar no tempo. Sim. Senão vai chegar um momento que outras vão engolir elas Com no certeza. mercado. E uma grande empresa, ela consegue se reestruturar tendo um episódio desse, ela consegue, né? Se reestruturar. Agora, se for uma pequena e média, Aí já não... às vezes ela tá fadada ao fechamento das Sim. suas E portas. às vezes não vai sair daquele tamanho, vai parar ali. Chega num momento que o crescimento estagna se você não tem uma estrutura, uma base sólida. Perfeito, né? é isso A mesmo. gente vem...
observando que o empresário hoje, ele não pode ser mais amador, né? Então, a competitividade... Não está tendo mais tempo para isso. Tem que se profissionalizar. Exato. E para isso ele precisa de pra... pessoas que tenham expertises diferentes para auxiliá-lo, né? Perfeito. Nós temos aqui também uma pergunta que eu acredito que ninguém dá a devida importância, né? Que é sobre teletrabalho e home office. A pandemia trouxe muito esse olhar diferente. Sim. Né? Então, todos vão para casa trabalhar. Algumas organizações depois voltaram, outras não. Outras mantiveram aquele meio a meio. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho, né? De uma forma jurídica. O que tem muita empresa errando? Primeiro, tem muita empresa achando que porque é home office não precisa registrar a carteira, né? Já começa ele não vem na empresa, então tá tudo bem. E é um equívoco e gravíssimo, porque o que vai determinar se tem uma relação de emprego são os requisitos. Sim. Então, se eles existem, tem onerosidade, pessoalidade, subordinação, não eventualidade ou habitualidade, né? Isso eu explico lá para os meus alunos nas aulas de Direito do Trabalho, os requisitos que vão ensejar o vínculo empregatício. Perfeito. Ele é CLT. Ou seja, ele tem direito, né, ao registro. Então, o empresário ele precisa registrar. Agora, controle de jornada. Depende, porque o artigo 62 da CLT, ele, no caso de teletrabalho, ele faculta, né, ao empregador o controle de jornada, se ele fizer por produção, por tarefa. Então, a gente tem essa possibilidade. Agora, o empregador, não, eu quero fazer o controle. Tá. Eu tenho um horário que ele vai entrar, um horário que ele vai sair, o horário para alimentação, almoço, enfim, e dá para fazer esse controle. Então, existem aplicativos que fazem esse controle, que é o registro de ponto online, existe a questão do acesso, então, né, ele fez login tal hora, ele fez o logout, saiu tal hora. Então, existem instrumentos de controle de jornada. Isso reverbera onde? Na questão, depois desse funcionário sair e ingressar com uma ação e pedir hora extra. Né? Porque ele tá em casa office, que ele não faz hora faz extra. hora extra também. Então, tem essas questões. Perigoso isso, hein? Muito perigoso. Acidente de trabalho. Ele tá trabalhando na casa dele, se acidentou. Não é de trabalho. Opa, peraí, não é? Sim. Vamos analisar. Os instrumentos de trabalho, internet, é de responsabilidade do empregador. Então, se ele não tem uma cadeira adequada, né, e caiu, fraturou, estava trabalhando, home office, acidente de trabalho, a empresa vai ser responsabilizada. Então, escorregou no banheiro, mas estava em horário de trabalho, porque todo mundo trabalha, mas precisa fazer as suas necessidades. Levanta e vai no banheiro. Então, aqui eu estou na empresa, trabalhando. Precisei ir ao banheiro, vou. Se eu cair lá e me acidentar, acidente de trabalho. Mas se eu estiver em casa em home office, acidente de trabalho. Então, percebe como o empresário de repente, precisa de... mais oneroso ele não estar dentro da empresa do que ele estar. Porque às vezes ele está sozinho, não teve um socorro rápido e agravou a situação. Então, tem N. Nossa, mas são vários detalhes que eu acredito que muita gente nem para pensar, e é assustador. E o empresário que se antecipa, ele tem esses riscos diminuídos. Brunilda, e você sabe o que eu acho muito interessante? Muitas vezes, um empregador só vai saber disso... quando ele sofre ação. Quando acontece alguma coisa. Sim. Né? Sim. Agora, o que você pode me trazer um pouco para a gente falar sobre a terceirização, prestadores de serviço, nessa responsabilidade que o contratante muitas vezes não enxerga, não vê, né? Para a gente entender um pouco melhor. Uma empresa contrata um prestador de serviço, tudo certo... tudo tranquilo até então, e mesmo assim, pode ser condenada por uma dívida trabalhista que não é dela? Isso existe? Se sim, como que funciona na prática? Então, quando a gente fala de terceirização, a gente tem uma relação triangular, né? Então, a gente tem o tomador de serviço, o prestador de serviço, que contrata os seus funcionários para prestar esse serviço para o tomador. Então, eu
tomadora de serviço, contrato a sua empresa de prestação de serviço para execução de uma atividade. Você vai me mandar o seu funcionário. Muitas vezes você não vai prestar esse serviço pessoalmente, né? Você é um empresário, você vai mandar alguém fazer, que é o teu funcionário. Então, a regra, a empresa prestadora tem o seu funcionário e as obrigações trabalhistas é dessa empresa para o seu funcionário. Só que, às vezes, pode recair sobre o tomador de serviço. Por exemplo, vou trazer um exemplo que eu acho que vai ficar super bacana da gente entender. Uma academia, igual eu vejo, muitas vezes eles contratam uma equipe de limpeza. Então, ali tem a empresa, né, o empregador, e ele vai fornecer ali o funcionário dele para essa academia. Pois é. Com relação a acidente de trabalho, né, já tá, né, tem bastante discussão, já está meio que pacificado aí que a responsabilidade vai ser de ambos. Mas, com relação às verbas trabalhistas dessa prestadora de serviço, a academia ela tem por obrigação saber, né, exigir documentos comprobatórios de que os pagamentos, o salário, férias, tudo que envolve os direitos dessa mulher da Maria, vamos chamar, da Maria que limpa lá a academia, estejam em dia. Se eu, tomador de serviço, não peço essa prestação de contas, eu posso ser responsabilizado subsidiariamente para o pagamento dessas verbas, porque diretamente, né, eu me beneficiei do trabalho dela. Sim, e assim, a gente tem na legislação trabalhista a figura do trabalhador como hipossuficiente. Por isso que acontece esse tipo de proteção. Porque se eu, academia, eu realmente estou me beneficiando desse serviço, porque eu também não tenho a responsabilidade de ver se esse serviço está sendo pago para aquela pessoa que está prestando o serviço para mim. Não é difícil eu, mensalmente ou a cada 6 meses, pedir um relatório para minha terceirizada, falando, manda um relatório aqui para mim que as verbas estão... Tá tudo em dia com a Maria? Ah, mas ela é minha funcionária, mas ela presta serviço aqui para mim, quero saber. Nossa. É direito do tomador de serviço eu não pedir. Fazia nem Aí ideia. A gente tem divergências jurisprudenciais no sentido de condenações, nem sempre condena e nem sempre absolve, do caso digamos concreto, assim, né? Das Depende provas. do caso concreto, exato. Mas a lei, ela nos indica esse tipo de situação, sim. né? Então, não é difícil, a gente pode mitigar. Sabe aquilo que eu falei do apetite de risco? Assim, o que vale a pena eu correr o risco, o que não vale? Sim. Vale a pena eu correr risco uma coisa boba dessa? Por que não solicitar informação? Você falou uma coisa que é incrível, porém, as pessoas não têm. Não tem essa informação. Exato. E é uma coisa boba. E aí acha caro de... fazer um programa de compliance ou fazer uma adequação, uma conformidade. Mas imagina uma ação que você tiver, exatamente. Quanto custa? Exatamente. Além do vetor, né, do fator econômico, a tua reputação, a tua imagem, né? N coisas estão envolvidas hoje, atualmente. Só por curiosidade, vamos supor que a Maria está faxinando, está limpando e ela cai. Aí o acidente de trabalho é para ambos, não, via de regra. Não, depende. Por quê? Vamos imaginar, a academia pediu os relatórios, então eles apresentaram que está tudo pago, tudo certinho, né? A responsabilidade direta é de quem contrata, da terceirizada. Tá. Mas se a terceirizada não pagar, não tem dinheiro, aconteceu alguma coisa. O trabalhador hipossuficiente, a Maria, que é hipossuficiente, ela não pode ficar sem receber e ainda é desamparada no caso de sofrer um acidente de trabalho, que talvez ela vai precisar ficar muito tempo sem trabalhar. Como que ela vai subsistir? E aí vem a nossa CLT proteger essa hipossuficiência. E o entendimento dos tribunais, né, do trabalho, são ainda nesse sentido de... E graças a Deus, né, a gente defende o empresário, dá todas as estratégias para que ele mitigue os riscos, mas o trabalhador também, ele é a ponta ali que precisa de uma proteção. Imagina, cai, quebra, a bacia não anda mais. E a gente está num momento social que quanto mais você valoriza o empregado,
no sentido de ter uma cultura organizacional boa dentro da empresa, de ter benefícios, eu não digo nem só salariais, mas benefícios para o empregado, como quadro de carreira. Simplificando, tá? Não sei fazer propaganda aqui, mas aquele Gympass de academia, um convênio, tudo que você pode trazer de benefício, você faz com que o funcionário trabalhe mais feliz dentro da tua empresa, você não tem rotatividade de funcionário, porque mandar embora e contratar é muito custoso para a empresa. Com certeza. Tem que treinar esse funcionário. E se você tem um funcionário trabalhando feliz num ambiente bom, ele vai render muito mais. Com certeza. Então aumenta o quê? Tua produtividade. E a gente tem hoje no mercado profissionais, né, que não tá bom hoje, tchau, e benção, tô indo procurar uma empresa que vai me proporcionar condições melhores. A gente tem esse tipo de pessoas hoje no mercado. Vocês acreditam que a nova geração já vem muito mais com esse radar ligado? Vem porque a geração nova, ela quer usufruir. É a geração do consumo. Então, assim, se eu não tenho nada que me propicie consumir, usufruir da minha vida, do ser feliz, eu não vou permanecer ali. Tá. A nova geração, ela é bem diferente da antiga, porque a gente precisava do dinheiro, fechava os olhos, aguentava, trabalhava, ficava quietinho. Sim. A nova geração não faz isso, não. Não faz isso. Nem ela volta e não procurar fala nem tchau lugar. mais. E não fala nem tchau, é assim que funciona. É isso que a gente vê muito, né? Como dizer que tá errado? Tem os dois lados. Sim. É ruim para a empresa, a gente tem empresas que carecem de funcionários, que carecem de profissionais especializados, né, para certos segmentos, e tá difícil realmente hoje, porque a gente tem a cultura também do influencer, né, da internet. Todo mundo quer trabalhar sem fazer faculdade, sem cumprir hora, né? Só ligar a tela do celular e tá tudo eles certo. falam, né, a nova geração diz assim, eu não quero ser CLT. Parece que tem assim, uma alergia de CLT, né? Aí você pega empresas que não trazem esse benefício, que não tem um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho prazeroso. Eu falo, gente, meu esposo, ele é CLT. Ele trabalha com marketing dentro de agência. E assim, a empresa que ele trabalha hoje é uma empresa que propicia ao máximo o bem-estar para o funcionário. Então. Pergunta se ele quer sair de lá. Não. E até mesmo falando sobre essa questão da saúde mental, de oferecer algo realmente bom para ali o CLT, eu queria falar um pouquinho sobre a questão que nós falamos anteriormente, sobre a NR1, né? De fato, você vê isso agora funcionando nas empresas ou é apenas mais uma prática que veio, mas que as pessoas não estão levando muito a sério? Então, ela vai efetivamente funcionar agora a partir do dia 26, né? Que vai começar a ser cobrada, fiscalizada, enfim. Então, a gente ainda tem um período aí para verificar e eu conseguir te responder com propriedade. Tá. Mas muita gente tem procurado, tem perguntado sobre. Tá. Sim, mas é um avanço. Porque hoje as pessoas adoecem muito mentalmente. E o ambiente de trabalho, ele tem sido um dos principais, digamos assim, culpados. É porque a pessoa passa por muito esse tempo adoecimento. no trabalho. Né? Uma pessoa que tem uma carga horária aí normal, das 8 às 18, olha, praticamente o dia todo dela tá ali. Trabalho. Sim. Exato. Se não tiver um ambiente salubre, um ambiente gostoso de se trabalhar, de se ficar, a pessoa vai ficar dodóizinha na cabeça mesmo, não tem jeito. E tá assim, os números são alarmantes, e principalmente com relação à síndrome de burnout. Então, a NR1 subiu muito, né? Vem para tentar minimizar isso. Falar, olha, empregador, você precisa olhar para sua empresa e saber o que está acontecendo. Tá. Porque não é só o superior hierárquico que comete assédio moral. Não é? Os funcionários também? Os funcionários também, entre eles, podem cometer o assédio moral. E o empregador não tem responsabilidade, não? Tem responsabilidade. Se ele omitir daquela E esse é só um fator. A gente tem outras questões também que envolvem, né, as questões mentais e geram prejuízos e
adoecem fisicamente. Tá. Porque se você tem problemas mentais a depender, desenvolve uma depressão, você também vai ter problemas físicos. Então, muitas vezes você vai ser afastado. certeza. Então, tem O mental, ele é abertura para tudo, né? Sim. Que acontece com o nosso Sim. corpo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que, de fato, vai ser essa fiscalização? Então, você vai precisar, né, fazer esse levantamento dos riscos psicossociais da sua empresa e vai ter que incluir esses riscos no programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. E você tem que tentar instituir medidas e mecanismos para mitigar esses riscos. mitigar. Tá. Se responsabilidade. o meu, por exemplo, eu trabalho, vamos falar de telemarketing. Telemarketing, o que a pessoa faz? Fica atendendo ligação ou fazendo cobrança. Geralmente é esse tipo de coisa que quem tá do outro lado da linha fica xingando, né? Sim, sim. O tanto que isso não é estressante. Qual é o risco disso adoecer o funcionário? Ele trabalha, ele pode ter a mesma carga horária de trabalho das 8 às 18 de um emprego de outro tipo Uma de atividade que não é tão lesiva, que não é tão assim. estressante? Então, a gente volta naquele ponto que nós falamos sobre a questão do olhar organizacional para minha empresa, Sim. onde muitas coisas eu vou ter que mudar. Sim. Então, aqui, É olhar para isso. caso a caso Pegar e a ver lei, realmente... ver, eu tenho A, B, C, D, F, G que eu tô inserida aqui na minha atividade, nas atividades que a minha empresa desenvolve, no meu nicho de negócio. Ok, então, dentro disso aqui, quais são as minhas responsabilidades? Ok, levo isso para organização, para a parte organizacional. Dentro da parte organizacional, eu defino estratégias. Isso aqui eu tenho uma responsabilidade. Então, se eu mitigar, se eu mudar, se eu diminuir a carga horária desse funcionário, se eu fizer tal coisa, eu vou conseguir diminuir o risco? E aí a gente cria políticas para cada um dessas hipóteses aí que a Bia mencionou. Uma coisa que eu achei fantástica, por exemplo, você vê para ambientes estressantes de trabalho, tem empresas vendendo pacote de massagem para funcionário. Sim, Poxa! Não, tem Imagina, empresas no final doando, do dia. no dia do seu aniversário, você não trabalha e você ganha um dia de spa. Exato! Gente, olha que Fala sensacional. a verdade, se isso daí... Vamos pensar assim, uma massagem, ela relaxa o corpo, relaxa a mente. A pessoa sai ali, faz uma vez por semana, ela vai trabalhar muito mais feliz, ela vai render muito mais pra empresa. E ainda vai falar bem da tua empresa. Você ainda vai sair falando, gente, lá eu ganho massagem. Exato. Olha, eu saio, eu sou estressada, eu me estresso na minha atividade, porque tem atividade que o funcionário vai desenvolver que é estressante por natureza, não tem como. Mas fornece alguma coisinha ali pra ajudar Mas ele. eu tô pra te falar que hoje a gente lidar com as pessoas é estressante. É muito Então, estressante. assim, tudo que a gente puder fazer pra ajudar o Sim. nosso colaborador ali. Então, é de fato ter esse olhar mesmo bem focado para essa necessidade do nosso colaborador, saber como que a gente pode Sim. melhorar o E nosso assim, ambiente. não só trazer benefícios, como a Aurionida colocou, políticas. Ele sabe, ele tem os benefícios, mas ele sabe que ele tem as obrigações também. Né? E que se ele não cumprir com as obrigações, ele pode ser sancionado também. Perfeito. Né? Porque, né, a coisa tem que ser uma via de mão, De mão dupla. Exato. E um ponto importante só da gente registrar é que o empregado, ele não vai fazer o que ele quer. Ele tem regras a seguir, por isso que a gente tem o regulamento da empresa, toda empresa tem que ter, seja ela pequena, independente do seu porte, ela tem que ter um regulamento, né, se ela tem funcionários. E a questão é que você delimita condutas, e a partir dessa delimitação você cobra e aplica advertências, aplica suspensão e aplica justa causa. E a justa causa, ela tem que ser comprovada pelo empregador. Então, olha a importância da parte documental, né? Porque para instruir uma demanda judicial, você vai precisar de provas. E aí você tem que demonstrar para o juiz que você aplicou a justa causa e está aqui, ó, todos os documentos. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, para a gente poder fazer a compliance de uma empresa, existe aquela empresa que tem um mínimo de funcionários que não preciso por enquanto? Não. Ou é para todos? Não, é para todos que quiserem. Principalmente
se solidificar no mercado. Crescer de forma organizada. É para todo mundo. E é isso que a BH que a gente fornece. A possibilidade de quem está começando, do pequeno, ele começar bem. Sim, começar bem e com um custo reduzido, porque a gente vai analisar a empresa dele, verificar o que ele precisa e vender para ele somente aquilo. Não vamos fechar um programa de compliance completo. Se ele não precisa no momento. Entendeu? Né? Isso não faz sentido. Mas provavelmente ferramentas ele vai precisar, porque para crescer ele precisa. Mas eu achei muito interessante o que você falou. Porque eu acredito que, eu vejo muito que muitas vezes o empresário hoje, ele não coloca para quem ele vai contratar as normas da sua empresa, cultura, valores. Tem empresa que a gente vai fazer o diagnóstico. Acho que a maioria não tem, né? A maioria não tem. Teve um cliente que falou, doutora, é porque a gente também é advogada, né? A gente nem precisa, mas eles acabam chamando. Sim. Doutora, o que é? A senhora poderia me explicar o que é isso? Ele nem regimento tinha interno, ouvido falar do que seria um regimento interno, que é a mesma coisa que regulamento mais da empresa. Que ele tem para regulamentar a empresa porque e eu funcionários. acredito que quando você tem muito bem claro isso, acho que na parte da contratação ajuda muito. Muito. Porque ali você já vai saber se aquela pessoa ela tá realmente apta para seguir aquilo ou não. E ali na contratação ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela recebeu uma cópia. Sofre, exatamente. Quem contrata mal sofre, porque realmente a gente tem pessoas que não são boas para aquele determinado cargo, determinado segmento, e é muito oneroso para rescindir o contrato de trabalho depois. A gente sabe que é. Perfeito. E meninas, assim, para a gente poder fechar o nosso bate-papo, eu queria que vocês trouxessem, por exemplo, para o empresário aqui de Rio Preto que vai nos assistir, vai ouvir esse podcast, qual que é o primeiro passo que é importante ser dado? Bom, vou começar sobre a LGPD. Primeira coisa, faça um diagnóstico. Né? A gente tem disponível gratuitamente no nosso site, bhosconsult.com. Tem um diagnóstico que você vai perder 15 minutinhos ali, e não perder, você vai ganhar, porque você vai receber ali gratuitamente um mapa indicando como que a sua empresa está em relação aos seus dados, a parte de segurança da informação, que é o que evita, né, vazamento e golpes digitais hoje. Então, tá lá, tá disponível gratuito, faça. Qual o sinal de alerta, né? Então, você vai ter ali, pelo menos... E sem compromisso, tá? Sem compromisso. Sim. E a gente não vai ficar, né, mandando... A gente é do compliance. A gente pode até mandar uma vez. Se você não responder, provavelmente a gente não vai mandar uma segunda. E para você? Então, tudo parte do diagnóstico, né? O compliance trabalhista, a gente tem que fazer esse mapeamento. Então, a gente vai analisar, né? A empresa tem um contador ou tem o seu RH próprio, departamento pessoal, vamos puxar essa documentação, ver se está tudo em dia, como estão os contratos de trabalho, se tem o regimento interno, qual o porte dessa empresa, se precisa de código de conduta, quais as políticas internas que estão vigentes, se precisa de alguma. A gente vai fazer um mapeamento, estruturar e falar para o empresário, olha, isso aqui a gente precisava fazer para ontem. Sim. E eu diria também que a primeira coisa para você fazer em relação ao compliance trabalhista, a área trabalhista da sua empresa, é analisar os seus contratos. Também. Pega seus contratos, analise e fala, eu estou de acordo com o que ela exige? Por exemplo, um contrato de trabalho home office. Sim. Se você não souber responder, provavelmente não está. Exato, porque tem muita coisa que... acredito que muita gente não sabe. Não sabe, às vezes os contratos eles vêm muito amplos. Modelo. Sabe quando começou a LGPD? Kit LGPD, modelo. Aquilo, péssimo, porque cada empresa é uma empresa. Adeque sua empresa em uma semana, igual traga o seu amor de volta em 24 horas. Contrato de trabalho modelo padrão, tá, mas a sua empresa tem uma atividade específica, você precisa colocar cláusulas aqui nesse contrato. E você sabe que eu acho muito interessante, que eu acho importantíssimo falar? Muitas vezes eu vejo muito empresário se forçando a ter que saber tudo isso. E muitas vezes ele não tem que saber tudo isso, mas ele precisa ter alguém de confiança que fala para ele
o que ele precisa fazer e faça. Sim. Né? Alguém que dá um mapa pra ele, fala, ó, segue isso aqui que vai dar bom pra você. Exato. Porque é o que a gente conversou. As grandes empresas, Rodrigo, elas têm uma pessoa, principalmente em relação a mapeamento de riscos, que é uma das ferramentas do compliance. Tá. Ela tem, às vezes, uma pessoa ou um departamento para fazer análise de riscos de toda decisão que ela vai tomar. O CEO das grandes empresas não toma decisão sem falar com essa pessoa, sem ter um relatório dessa pessoa indicando, ó, isso aqui tem tais riscos, tem tais benefícios, dá para mitigar dessa forma, escolhe agora qual que é o caminho que você vai tomar, CEO. Tá. Você toma uma decisão estratégica mais fundamentada. Sim. Por isso que dá certo, por isso que cresce, por isso que continua crescendo. Sim, né? Mas o que ficou muito claro para mim hoje no episódio, que eu acredito que muita gente vai ter essa percepção, é justamente isso. De uma forma geral, o mercado vai exigir cada vez mais. Cada vez mais. E ele vai exigir que você se estruture. Sim. E só vai permanecer quem estiver muito bem estruturado. Exatamente. E por que deixar essas ferramentas importantes que podem te ajudar a crescer e chegar lá em cima só na mão das grandes empresas? Exato. Por que não trazer para o seu negócio e fazer com que ele seja uma grande empresa? E um outro ponto importante, que a gente fala muito, o Brasil é o país onde mais se abre empresa, E mais se fecha. mas fecha. também fecha. Né? Mais Com se fecha. certeza. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas elas abrem muito na emoção, mas elas não param para realmente estruturar uma Sim. empresa. Vou abrir de uma forma estruturada. Abrem sem Né? nenhuma estratégia. Exato. Sim, E é acabam verdade. não... É o desejo, né? Eu vou empreender. Exato. Mas vou empreender como? Exatamente. Para onde eu quero ir? Quais os objetivos, as E o que metas? que eu O que eu preciso preciso, para chegar lá? Né? Exatamente. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui no Ai, nosso o prazer podcast. foi nosso. Foi, assim, incrível, porque muita coisa eu não sabia, né? Eu fui aprender. Hoje eu aprendi muito com vocês. E eu tenho certeza que as pessoas que assistirem esse episódio também vão ter essa mesma sensação de aprender, né? De muita coisa que às vezes a gente faz errado sem saber e que a gente pode melhorar. Então, Ai, muito obrigado. Nós amamos também passar esse tempo aqui com você. O bate-papo foi muito divertido, muito legal. Espero que nós tenhamos conseguido passar as informações, né? De uma forma clara, de uma né? forma Para clara, que as sem pessoas entendam. juridiquês, porque a nossa intenção é descomplicar o compliance, desburocratizar, Exato, sabe? exato. Tornar ele acessível. Espero que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo. Com certeza, Muito pelo menos para mim eu obrigada. tenho certeza que conseguiram. Ah, que bom. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio. Se você gostou, se essa informação é importante para alguém que você conhece, já peço para que você compartilhe e siga a gente no YouTube para que você possa ficar sempre por dentro de todos os assuntos que o nosso podcast Além da Página traz. Vamos ficando por aqui e em breve nós voltamos porque hoje a nova versão está também além da página. Um abraço e até a próxima.